Central HQs, bem-vindos ao especial de Halloween, quadrinhos de terror e suspense, para alegrar o dia de vocês ou não, né? Quem tem medo vai saber. Dia das bruxas aí, vou postar esse vídeo exatamente no dia 31. Vamos começar falando então de 3 quadrinhos. Esse primeiro aqui, Coração das Trevas, da editora Veneta. Essa capa aqui ela é bem sinistra, mas eu não diria que é um quadrinho de terror, é um quadrinho basicamente de suspense. Esse material aqui, ele trata de um romance escrito por Conrad e foi adaptado pelo David, deixa eu só pegar o nome dele aqui, do David Zane Mairovsky, com desenhos da Catherine Aniango. Galerinha, esses desenhos são espetaculares. Eu mostrei já essa arte para vocês num vídeo de aquisições. Eu não sei se ele usou grafite, carvão, que material que foi usado para fazer esses desenhos, mas eu achei realmente espetacular. Uma arte bem diferenciada e que a gente não está acostumado a ver nas HQs. A história vai tratar do Joseph Conrad, que seria um navegador que ele está explorando ali o Rio Congo, com relação aos marfins, ao comércio ilegal de marfins, que seriam aqueles dentes de elefante. E a história vai se desenrolando com ele encontrando o povo africano, que também está a serviço dele, e há uma espécie de depreciação do negro dentro dessa história, canibalismo. Ele também, ouve muito bem falar do Kurtz, que seria, vamos dizer assim, o cara mais fodão do comércio ilegal de marfim. Então ele realmente tem uma expectativa nessa viagem que ele está enfrentando de encontrar esse Kurtz e ver ele, porque ele é um ídolo, por conta do comércio ilegal que ele faz e o enriquecimento de alguns países. Nessa trama ele vai se envolvendo com algumas sabotagens, traições e exatamente também com um povo canibal. Mas a história em si, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava um quadrinho até um pouco mais pesado. A arte, sem comentários, uma arte excelente, mas o roteiro, talvez uma expectativa que eu tinha de que o roteiro seria mais denso, até um pouco mais cruel. E a história, ela tem um clima sombrio, essa história, mas ela não deixa o leitor assim realmente chocado. Algumas coisas assim você olha e fala, pô, mas não é aquela coisa que realmente vai deixar o leitor tremendo as pernas, nem nada disso. Mas ainda assim é um material que tem um roteiro legal, uma história bem contada, bem fechada, mas eu diria que o principal desse material aqui, o que se destacou, ao menos na minha visão, foi a arte. Eu daria uma nota aqui para a arte, uma nota 9, e para o roteiro eu daria uma nota 7,5. Então a gente pode fazer aí uma nota 8.2, 8.3 se eu fiz a média correta. Então, galerinha, fica a dica desse material aqui, publicada pela editora Veneta. Eu não lembro o preço dela. Falando nisso, a editora Veneta está lançando bastante materiais, como eu tirei aqui, tem o Cumbi, prometeu lançar do Inferno, Tungstênio também do Quintanilha, que eu fiz review, que é um material excelentíssimo. Então, galera, fique esperto com os lançamentos da editora Veneta. Vamos para o próximo. Galera, o próximo material é esse aqui, Pânico no José Walter, ou Walter, do Thales Rodrigues, que foi financiado pelo Catarse. Esse material foi enviado pelo Eduardo Melo, que é lá de Fortaleza, Ceará. Ele falou, Fernando, eu tenho que mandar um material para você de um fato que realmente ocorreu aqui no bairro e foi retratado em quadrinhos. E eu fiquei curioso, falei, cara, manda mesmo, quero ver esse material aí. Eu não lembro de ter visto ele no Catarse, mas enfim, é um maníaco que se viciava mulheres. O Thales Rodrigues ele fez um trabalho de conclusão de curso, um TCC, então esse trabalho foi apoiado pelo professor dele. Ele é um quadrinho, documentário, reportagem de um caso que se tornou até meio que uma lenda urbana, que seria um maníaco que cortava bundas. Ele simplesmente invadia as casas à noite e cortava a bunda delas com navalha, com gilete, com faca, mas ele não fazia mais nada além disso. Ele atacava e vazava. Só que a questão é a seguinte, isso é real? Isso realmente ocorreu? Ou é simplesmente uma lenda urbana que ocorreu ali no bairro de José Walter, em Fortaleza?
Então o Thales ele vai explorar isso, ele faz uma investigação literal, ele vai conversar com as pessoas do bairro, com moradores antigos dali, inclusive com supostas vítimas. Será que realmente aconteceu isso? Ele faz pesquisas em jornais, e os jornais inclusive noticiavam os ataques propiciados por esse corta-bundas aí, e ele vai levar isso bem a fundo. Então ele até pede a colaboração de uma colega de classe dele para poder entrevistar e abordar as pessoas. E fica aquela coisa, realmente esse personagem corta-bundas existiu ou era somente uma lenda urbana? Algumas pessoas inclusive foram presas, acusadas de ser esse corta-bundas. Então é uma trama muito legal, ele inclusive faz menção ao Joe Sacco, que é um dos autores de Palestina, um autor super premiado, que faz documentários, reportagens em quadrinhos, mostrando que realmente é um bom nicho para você apresentar para os leitores. Então aqui a gente tem um pouco da arte, uma arte que, na minha visão, combina bem com o clima da história. Então a gente vê que tem bastante texto, mas são textos muito legais e tem bastante dados que ele apresenta pra gente. Eu realmente fiquei muito surpreso, e como se trata de um quadrinho, como essa capa vocês estão vendo, que ele resolveu retratar o personagem dessa forma, eu colocaria aqui com uma história de suspense aí para caracterizar um Halloween pra gente. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.5, material realmente surpreendente. Eu vou tentar conversar com o Eduardo Mello para ver onde que eu consigo achar esses materiais para vocês comprarem, aí, os inscritos do canal, para deixar na descrição do vídeo aí, ou até às vezes o contato do Thales Rodrigues, um material que realmente me surpreendeu e eu acho que ficou bem legal dentro dessa história. E por último, galera, nada menos que Drácula de Bram Stoker, escrito pelo Eugênio Colonese. Esse material aqui foi enviado para mim pelo Gilberto Falassi, do Quadrinhologia BR. Ele tem um canal que fica na descrição e ele também já fez review desse material aqui. Eu achei uma boa oportunidade de falar no Halloween. Galera, esse material aqui eu achei muito bom porque ele é bem fiel à obra original do Bram Stoker. A obra original é contada por meio de cartas, e aqui ele consegue adaptar ela para o quadrinho de forma realmente interessante. E ele também explora as cartas dentro desse quadrinho aqui. A arte, vamos lá, é uma arte um pouco antiga, um pouco datada talvez, como vocês podem ver, mas é uma arte suficiente para o quadrinho, e é uma arte muito boa, porque ele consegue fazer algumas pegadas sombrias dentro desse quadrinho aqui. Aqui mais coisa, ó, quando eu falo das cartas que são trocadas. Bom, galera, aqui não tem muita coisa que falar. Conta a história simplesmente do Drácula de Bram Stoker. Para quem viu o filme do Francis Ford Coppola, eu começava a ler o quadrinho e assim já me remetia ao filme, né? Eu vi o filme primeiro antes de ler os livros e antes de ler esse quadrinho. Então eu via o Gary Oldman, tal, eu já conseguia associar a mina, ao Keanu Reeves, que faz me fugiu o nome do personagem dele no filme. Todo aquele emaranhado de histórias envolvendo o Drácula, ele atacando a amiga da mina, que estava noiva, transformando ela em uma vampira, ela sendo decapitada. Cara, a história é realmente muito fiel. Eu considero um quadrinho de qualidade para quem gosta de quadrinho de terror, e um quadrinho com uma fidelidade à obra original. Então acho que esse é um ponto muito positivo dentro dessa HQ. Nada de vampiro viadinho, ai, vampirinho que brilha no sol, nada dessas porra não. Isso aqui é vampiro macho, porra, um vampiro alfa, nada de viadinho não. Nada contra quem é gay, entendeu? Mas eu falo, a história do Crepúsculo é irritante, cara, de saber que um mito, um personagem tão foda quanto o Drácula ser transformada, ou o Drácula ou os outros vampiros ser transformada num serzinho todo meiguinho, bibibi, que brilha no sol. Ah, vá se ferrar. Então, galerinha, fica a dica desse material, que eu dou uma nota 8.2 para esse material. Eu recomendo para quem é fã de quadrinhos de terror. Ok, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de Halloween. Um abraço para todo mundo. Comentem, curtam, compartilhem. Até a próxima.